repente você pega aqui as dicas da profissional para ir para o México comigo. Então deixa eu receber aqui a Ângela Chukowski. Falei certo? Falou certo. Ela é planejadora financeira. E é possível que a gente planeje uma viagem dos sonhos, algo que às vezes está distante das pessoas, né? Distante assim, nossa, não me vejo indo para esse lugar, será que é possível? O que você fala, Ângela? Com certeza, Carol, é possível sim. Na verdade, quando a gente pensa numa viagem, a gente está pensando... na verdade, é um dos projetos, muitos, né, que nós temos de vida. Certo. Assim como fazer uma reforma na casa ou trocar um carro, é um dos projetos que saem do nosso dia a dia, que saem do nosso orçamento mensal. Uhum. Quando a gente tem esse sonho, o que é importante? A gente começar a materializar esse sonho de alguma maneira, ou seja, pesquisar sobre o local, pesquisar como que vai ser essa viagem, com quem que eu vou, quando eu vou, quanto tempo eu vou passar lá. Pensar em alguns detalhes, assim. Isso, e trazendo assim pro mais concreto. Quanto mais concreto a gente consegue trazer e depois ir colocando números, né, nessas possibilidades de viagem, porque são diversas, né? Às vezes uma viagem para o mesmo lugar pode ter uma grande variabilidade ali de preço. De preço, né? Mesmo. De acordo com o que com as minhas exigências, com quem eu vou, se eu estou disposto a cozinhar em casa ou não, comer fora, que tipo de hotéis eu vou ficar, se eu vou alugar uma casa, como que vai ser esse estilo. Então você acha, por exemplo, essa pesquisa, né, da pessoa entender o que ela quer realmente, vai tornando mais palpável para ela? Sem dúvida. Do tipo, se eu quero fazer realmente do sonho, eu quero tudo do jeito que eu quero, talvez demore um pouco mais, mas é possível ainda assim. Ainda é possível. E mesmo assim, quando a gente vai colocando números, ou seja, a gente vai precificando isso, a gente vai entendendo se a gente realmente quer aquilo, ou se a gente quer um pouco menos, ou até se quer um pouco mais. E aí vai entendendo dentro do nosso orçamento mensal quanto que a gente conseguiria reservar mensalmente para fazer essa viagem, né? Que é um dos projetos que a gente tem na nossa vida. Sem comprometer o nosso dia a dia, que vai continuar acontecendo, né? Nossa vida vai, os boletos vão continuar acontecendo, vão chegar. Sem comprometer, por exemplo, a nossa reserva de emergência, que é algo super importante a gente manter intacta ali, que é aquela reserva que a gente deveria ter para os imprevistos que acontecem no dia a dia, né? Que não é para ser usada para isso, né? Exato. É para ser deixada lá. Exatamente. Assim como outros projetos, por exemplo, a reserva da minha aposentadoria ou outras coisas pontuais que eu tenho na minha vida que saem do meu dia a dia. Então é importante, por que é importante a gente etiquetar, como se estivesse carimbando o nosso dinheiro. Isso eu vou usar para isso, ou eu vou guardar tanto para esse projeto, outro tanto para aquele outro projeto. Para quê? Para que a gente não misture os projetos. Ou seja, se eu tiver um imprevisto na minha casa, que eu não comprometa a minha viagem dos sonhos, por exemplo. Então, assim, eu preciso ter a reserva de emergência e manter ela ali para proteger os outros projetos. Então, é importante pensar dessa maneira. Tá, e o que você fala, então, para as pessoas que acabam, em vez de juntar o dinheiro para fazer uma viagem, elas parcelam? Elas fazem a dívida, digamos. Você vê isso com maus olhos, não necessariamente? Como você avalia isso? Eu acho que depende do contexto de cada um. Eu acho que tudo tem que ser muito consciente, na verdade. Assim, se isso estiver dentro de um plano que não comprometa o meu comportamento, eu acho, financeiro durante esses meses de parcelamento, pode até ser feito, mas tem que ser com consciência, tem que estar dentro de um plano e entender como é que isso vai influenciar a minha vida lá na frente. Né? Assim, o pagar à vista, ele tem aquela questão da dor do pagamento, né? A gente sente um pouquinho mais quando a gente paga as coisas à vista. Então, pesquisas indicam que o modo de pagamento interfere na minha maneira de consumir. Então é melhor pagar à vista. É melhor pagar à vista. Então, assim, quando eu uso o cartão de crédito ou quando eu parcelo coisas, isso fica meio nebuloso pra mim. Tipo assim, eu não sei exatamente quanto que foi aquilo ali. Fica meio que ilusão de quanto tá sendo gasto. Exatamente. Parece, às vezes, até que quase não gastou quando a gente parcela coisas, né? A gente fica com o valor da parcela e esquece de ter aquela visão global, que é super importante. Você sabe que eu já tive essa experiência e esses dias até eu tive um insight de notificação do que você gasta no cartão. Todo mundo acha que tem isso, né? Porque você... usou, você sabe quanto passou para conferir se está certo, para evitar fraude, enfim. Sim. Mas do ponto de vista de planejamento, eu achei que é um gatilho meio negativo, sabe por quê? Você fala assim, você vai lá no posto de gasolina, gastou lá R$100. Aí você vai no mercado, gastou mais 100. Aí você foi, sei lá, na livraria comprar alguma coisa de material, gastou mais 50. Então, vai ficando
algumas coisas picadas no cérebro, que é como se você estivesse fazendo conta mental e tá sempre em torno ali do, cinquentão, é R$100 aqui, é duzentão ali, e daí você vai perdendo a noção de quanto está gastando. Se a pessoa se a pessoa não compila aquilo ali, se ela vai compilar no final do mês. Exato. E eu falei assim, sabe que eu acho que eu vou tirar essas notificações pra não ficar ali, porque você fica ancorando pra baixo, né? Tipo, eu não tô gastando. É verdade, exatamente, é verdade. Fica isso, como você falou, uma ancoragem, você se referencia numa coisa que não é uma referência, na verdade, né? Porque assim, os bancos também não nos ajudam nisso. Então assim, é complicado olhar nossa fatura, quando a gente olha a fatura, ainda não apareceram às vezes os gastos de algumas parcelas. Então a gente nunca sabe bem qual é o valor da fatura até que ela chegue. Então as parcelas às vezes não aparecem, os últimos gastos que a gente fez no cartão não aparecem no consolidado, eles ficam só lá nos últimos gastos. Então assim, nada disso ajuda muito no planejamento, nessa organização financeira. E a gente tem que pensar que para se organizar e se planejar financeiramente, você não quer gastar tanto tempo com isso, certo? A gente tem a nossa vida, né? Nossa vida profissional, um monte de coisa para fazer, então a gente quer simplificar. Essa simplificação ajuda muito. Parece bobagem, mas é super importante. É um passo importante dentro da organização e do planejamento. Ângela, mas você acha que é possível, por exemplo, que quem ganha menos, quem ganha pouco, consiga também realizar essas viagens? Sem dúvida. Depende. Com planejamento é possível. Com planejamento ela vai ter que abrir mão de alguma coisa? Como que é? Isso. Às vezes vai ter que abrir mão de alguma coisa, às vezes é por um período. Então, o que é interessante? Já tem de pessoas, né, que quando a gente chega nessa parte, a gente primeiro... Um planejamento financeiro normalmente funciona assim, a gente organiza a casa, entende o que está acontecendo na vida daquela pessoa no dia a dia, entende o que ela tem, o que ela deve, e aí depois a gente passa para uma segunda etapa que é isso, é de tentar entender quais os nossos sonhos ou nossos projetos ou nossos objetivos de vida além do que aquilo que a gente está vivendo, né? Essas coisas extras aí, né? Vamos pensar. E aí, quando a gente começa a fazer isso, até alguns clientes, quando se dão conta da situação atual e veem que não conheciam muito bem, ou às vezes que é mais complicado do que parece, né? Ou às vezes estão até com algum déficit no orçamento, as pessoas me falam, puxa, acho que não posso nem sonhar, né? Sim. E aí a gente fala, não, vamos colocar aqui os teus objetivos, os teus projetos, isso é importante. Pra quê? Porque isso serve como combustível pra gente mudar o presente. É importante, então, ter essa visão, até como um estímulo mesmo. Isso, porque assim, a gente não tem a facilidade de se visualizar lá na frente, lá no futuro. Eu tenho essa dificuldade difícil mesmo. Isso, para todo mundo. Assim, pesquisas indicam que o fato de eu poupar dinheiro lá pra frente, pensar na minha aposentadoria como se eu estivesse dando dinheiro para um desconhecido. Ou seja, a gente não se visualiza lá na frente. Não é pessoal a coisa, é muito fica uma abstrata. Coisa muito distante. A gente pensa, não, depois eu penso nisso. Ainda faltam muitos anos. Daí quando vai ver, já não tem mais tempo também, né? Exato. Tipo, passou anos. Isso. Então é importante ter essa constância, né, de guardar o dinheiro, de reservar, porque é isso que vai contar, essa disciplina, o valor do meu aporte, né, lá na frente para um investimento. É o que mais vai contar. Né? Entendi. Então é possível. É possível. E é possível fazer, você orienta que seja feito renda extra, alguma coisa desse tipo também, para quem quer, de repente, acelerar? Pode ser, Porque pode ser um lado é a contenção dos gastos. Sim, que você está falando. São as duas coisas. Podemos mexer nas duas pontas, né? E aí a gente vai ver qual que é a viabilidade dentro da vida daquela pessoa. Se ela está disposta àquilo, ou se ela está disposta a reduzir um pouco o valor do seu projeto, ou se ela está disposta a, puxa, eu não vou conseguir viajar em um ano, mas talvez em 1 ano e meio ou em 2 anos eu consiga fazer essa viagem. Essa flexibilidade é importante. Então a gente vai flexibilizando, vai alterando aqui, altera o orçamento, altera o valor do projeto, vai pensando em possibilidades. Porque mesmo quando a gente pensa também numa viagem dos sonhos, é difícil a gente ter bem certo qual é o valor que a gente vai gastar. Até porque a gente tem coisas que a gente, num planejamento, né? Às vezes a pessoa no dia a dia acaba esquecendo algumas coisas, por exemplo, os despesas que eu vou ter com visto, com taxas. Sim, com coisinhas pequenas, Exato. né? Então tem aquelas despesas que são anteriores da viagem, tem as despesas que acontecem durante e algumas até que acontecem depois, que seria o ideal que não acontecesse. Mas é sempre assim, né? Tem algum reajuste, alguma coisa. Isso, ou então, que a gente tem que contemplar dentro, assim como a gente contempla dentro de um orçamento, a gente tem que contemplar lá no nosso projeto, na nossa viagem, uma margem para imprevistos, para incerteza, para coisas, né? Para aqueles perrengues que às vezes a gente passa na viagem, aquelas coisas inusitadas que acontecem, né? Com certeza. Ângela, muito boas as suas dicas. Obrigada, Carol, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Anotou tudo aí? Então...